Olha só, o Brasil é feito de gente que planta, colhe e acredita no poder da terra, no campo, na força que nasce, que move da nossa economia e garante o alimento na nossa mesa, na verdade, de milhões de famílias. Tecnologia, inovação e sustentabilidade estão transformando o agro e você acompanha tudo aqui com a gente. Está no ar o seu Agro Record, o programa que conecta o campo e a cidade, mostrando histórias e avanços do agronegócio brasileiro. E olha só, o Maranhão alcançou um resultado expressivo no setor agrícola, de acordo com a publicação de desempenho da agricultura maranhense 2024 do IMESC. O estado garantiu a segunda posição no Nordeste e o 12º lugar no ranking nacional. E para você entender melhor como essa produção ganha força no campo, eu mesma fui até a plantação de açaí precoce do Seu José, onde acompanhei de perto a rotina do plantio e colheita dessa cultura que vem impulsionando a economia local. Em plena zona rural de São Luís, pequenas propriedades estão apostando em uma variedade de açaí que promete mudar a rotina do campo. É o chamado açaí precoce, uma planta que, diferente do tradicional, que pode chegar a mais de 20 metros, cresce no máximo até 2. E é exatamente essa diferença que está atraindo agricultores e curiosos, como a gente, que hoje vai ser acompanhado pelo Seu José. Estamos na propriedade dele, onde ele cultiva o açaí há mais de 40 anos. E depois de um percurso de cerca de 10 minutos de caminhada pela área, chegamos até a plantação para conhecer de perto essa novidade. E olha só, antes mesmo da gente entrar no Jussaral para conversar com o Seu José, já dá para notar algumas peculiaridades dessa espécie. O que normalmente seria uma sequência de palmeiras altíssimas, aqui tem um visual muito mais baixo e compacto. E é justamente isso que faz toda a diferença na produção do açaí precoce. A variedade é resultado de cultivo selecionado e práticas que priorizam a colheita rápida. Com a planta baixa, os agricultores evitam subir, usar equipamentos e ainda conseguem acelerar o processo de retirada dos cachos. Aqui, no máximo, um gancho ou foice para facilitar o processo. Na prática, isso significa mais produtividade, menos risco e um açaí que chega mais cedo à mesa do consumidor. Segundo o Seu José, que já viu a produção tradicional evoluir muito ao longo de 40 anos, essa mudança representa quase uma revolução no jeito de trabalhar. Para mim, eu mais de 30 anos sou agricultor. Comecei com um japonês, aí desse japonês depois as terras ficaram fracas lá onde a gente trabalhava e eu resolvi partir para outra área, para mim, sozinho para mim. Aí eu comecei a testar o açaí. O açaí deu bem reparado, tá bom. E o outro lá, que é o mais velho, é mais de 10 anos, o outro ele está com 5 anos já. E a gente vende lá para cá. Plantei também, comecei com a cupuaçu, o cupuaçu deu muita vassoura de bruxa. Eu tirava cerca de 4 em 4 dias, 80 quilos de cupuaçu, a polpa, só a polpa. E também comprei uns pés de cupuaçu sem semente, que eu também faço a muda sem semente dele. E como você teve a ideia de trazer essas mudas que a gente considera precoce, né? Outro tipo de jussara, mas quais são os benefícios, o que é que diferencia em relação às outras? Rapaz, ela aqui porque a gente molha ela, é irrigada e a produção dela, tendo o esterco lá, o básico dela. Ela dá muita polpa nela, é melhor. E a gente vai ter todo o tempo. E a nativa está acabando por a poluição que a gente já está tendo, está sendo afetado pela poluição aqui. E a nativa está acabando, devagar está acabando. E essa daqui está começando. Está testando ela aqui, tá, mas está bem, a gente está tirando, às vezes cada tirada a gente tira 10, 15 latas de jussara aqui. Essa visita aqui na propriedade do Seu José não é só sobre a produção local de açaí precoce. Ela faz parte de um cenário maior. O Maranhão segue consolidando sua posição de destaque no agronegócio regional e nacional. Em 2024, o estado atingiu um valor de produção agrícola de 12,9 bilhões de reais, considerando tanto lavouras temporárias quanto permanentes. Esse desempenho rendeu ao Maranhão a segunda colocação entre os estados do Nordeste e o 12º lugar no ranking nacional. Os números são do relatório de desempenho da agricultura maranhense 2024, divulgado pelo IMESC. Um sinal claro de que as iniciativas como a do Seu José contribuem para esse crescimento e para a diversificação da produção no estado. Eu costumo assim sempre botar às vezes 3 pessoas, que é um tirando, aí eu faço e uma pessoa sempre fica me ajudando ali, auxiliando. E a diária a gente tira, hoje mesmo a gente fez já, vai fazer 42 litros de jussara.
bem grossa. Vai para lá, ela é bem lavada, tirada os PCBs, qualquer inseto, não vai, depois que bota para amolecer. E ela é toda, tem um filtro lá, água filtradinha, água de boa qualidade. E, infelizmente, ainda a água não está ainda poluída. Assim, eu falo poluição do ar. É de adubo, é de fábrica de cimento, então aí. Gente, é claro que eu não iria embora sem experimentar. Afinal de contas, a gente acompanhou todo o processo e viu que é praticamente da colheita ao prato. Mas o que eu quero saber mesmo é se o sabor acompanha toda essa praticidade. E, seu José, eu sou cri-cri, tá? Porque eu sou uma paraense, meio maranhense, então de Jussara eu entendo. Pode saborear aqui. A qualidade aqui. Qualidade? Qualidade. Então vamos experimentar junto, gente? Agora de novo. Qualidade mesmo, viu, seu José? Perfeito. Gente, grossinha. Olha só, perfeito. Delícia demais. Enquanto o mercado de açaí cresce no país, alternativas como o açaí precoce prometem facilitar a vida no campo e garantir uma produção em menos tempo. Uma inovação que seu José, por exemplo, vê como um caminho natural para fortalecer quem vive da terra. É do campo para a mesa, bem mais rápido do que se imagina. Eita, gente, deu água na boca, viu? Como eu disse, uma paraense, mas que já mora no Maranhão há muitos anos. Então, de açaí / Jussara, eu entendo. E olha, eu queria mandar um abraço, um beijo para o seu José, para toda a sua equipe, que nos receberam muitíssimo bem. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Como vocês puderam ver, a gente trouxe aí todo o processo, desde a retirada do cacho ali do açaí, até mesmo o consumo. Nós vamos ter outras oportunidades de trazer mais matérias assim para que vocês apreciarem com a gente. Mas olha só, agora a gente vai falar sobre o período das chuvas, que exige um cuidado na produção de hortaliças. Vamos conhecer agora uma alternativa de plantio que tem se mostrado mais atraente ao excesso de água. As chuvas são indispensáveis para o desenvolvimento das lavouras, mas quando caem em excesso podem trazer prejuízos. Durante o período de semeadura, por exemplo, o excesso de água pode atrasar o plantio. Então, o excesso de chuva pode, por exemplo, carregar o adubo para regiões mais profundas, né? Então, você perderia aquela adubação. Quando você faz a aplicação de um defensivo, aí no outro dia chove, então vai estar lavando esse fungicida, esse inseticida, né? E também problemas de conservação de solo, excesso de chuva. Caso o produtor não tenha feito, né, uma curva de nível, um terraço, pode causar processos erosivos, né, e ter perda de solo, que é um problema sério. Estamos na produção do Gilvan, ele é produtor rural aqui de Planaltina, ele produz tanto hortaliças, frutas também. E que cuidado que você tem, né, na verdade, com esse clima que a gente está tendo agora de bastante chuva aqui no Distrito Federal, porque eu imagino que o trabalho não para, né? Não, para não, aqui é 24 horas, cedo, se levanta já pensando o que vai fazer, né, com chuva. A gente mexe com estufa, né? Dá umas 3 chuvas, a gente já começa a cobrir. E uma outra alternativa, além do jeito tradicional de plantar hortaliças, seria o sistema de plantio direto. O plantio direto consiste exatamente de você preparou o solo. Então, ao invés de você fazer o plantio naquele solo nu, você viria com uma cobertura. Você vai aguardar aí 70, 90 dias. Esse milheto vai atingir aí 1,70 m a 2 metros de altura, onde você vai fazer você vai deitar essa palhada no chão, sem mexer no solo e sem mexer no sistema radicular, né? E você vai deitar, então estaria pronto para fazer o plantio de qualquer hortaliça. O sistema ainda é pouco adotado pelos produtores do Distrito Federal, mas a Emater DF trabalha para ampliar o uso dessa técnica o quanto antes. Essa palhada, ela vai ter uma conservação de solo enorme, né? Então se tiver uma camada densa de palhada, pode cair chuva aí de 100 milímetros, 150 milímetros, que não vai levar solo. É impressionante. Além disso, você vai ter redução de 10 a 20 graus na temperatura do solo, isso causa um conforto térmico para a planta
enorme. Como a chuva vai pegar nessa palhada e não vai pegar na folha da planta, então você reduz drasticamente a incidência de doenças. Você vai ter um solo mais estruturado, né? Uma estrutura de solo melhor que a planta vai agradecer, com certeza. E é coisa assim de 40% a 50% de redução de custos. Cada gota de chuva pode representar uma bênção ou um desafio no campo. Tudo depende de como o agricultor se planeja e se prepara para lidar com as variações do clima. A chuva a gente não pode reclamar, né? Que é mandado por Deus, né? Toda hora que ela vem, a gente respeita. Então só tenho que agradecer a Deus. Que ela venha com calma, e mão no peito e tocar para frente. E olha só, o Maranhão enfrenta um avanço contínuo dos focos de incêndio neste ano. Segundo os dados do INPE, já são mais de 1.700 registros em 2025, número que ultrapassa todo o acumulado do ano passado. Estiagem, ação humana e mudanças climáticas. A combinação de fatores está facilitando o aparecimento de focos de incêndios no estado. Os vários biomas existentes no território maranhense reagem de formas diferentes. Na verdade, assim, qual que é o bioma mais frágil? Aquele que não tolera seca. E a Amazônia é o bioma mais úmido. Então, é o bioma que, se houver incêndio, ele tem menos possibilidade de resistir. Biomas como o Cerrado, por exemplo, tem mecanismos de defesa. A casca da árvore é mais grossa, algumas plantas rebrotam mais. No bioma amazônico, as árvores são muito sensíveis, porque elas convivem com a condição natural de bastante umidade, e quando essa umidade vai embora substituída pelo fogo, aí elas morrem mais facilmente. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão é o estado que mais registrou focos de incêndio em 2025. Com cerca de 17.500. São mais registros que todo 2024, e o ano ainda nem acabou. O Corpo de Bombeiros trabalha de forma integrada, inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós montamos uma rede de monitoramento, realizando a leitura das informações via satélites e também o emprego de drones para realizar a verificação onde há esses pontos de incêndio. Daí nós empregamos nossas equipes especializadas de forma precisa e economizando recursos para a extinção dos focos de incêndio. Mirador é o município com mais focos em todo o país, 1.168 até o momento. Atividades com impactos devastadores também para as populações que têm na natureza o único meio de sustento. É importante ressaltar que a perda da vegetação resulta na perda de animais, e a perda da vegetação resulta também na perda de um meio de vida de grande parte da população maranhense, que são os recursos extrativistas, né? Então, é importante que a gente pense que o incêndio ele não vai ocasionar danos meramente ambientais, eu coloco aqui entre aspas, mas causa um dano que é sistêmico, que é para todos os organismos, mas também para o ser humano, que depende dessa vegetação, depende das chuvas, depende do abastecimento do solo pela água, que depende da vegetação. Então as queimadas vão implicar aí uma série de perdas, e o principal prejudicado, no fim de tudo, é o ser humano. E olha só, chegamos ao fim de mais uma edição do Agro Record, sempre com o compromisso de valorizar o trabalho no campo e mostrar o quanto o agro é forte, inovador e cheio de boas histórias. Foi um prazer ter você com a gente. Se quiser rever os nossos conteúdos, acesse o portal suacidade.com ou siga a gente no Instagram, @tvcidade.ma. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Agora você fica com muito mais balanço geral na companhia de Ailton Nunes.